Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois dessa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de notícias e informações na região de São José do Rio Preto, com mais de 72 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo um episódio muito especial também com o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha. Prefeito, meu muito obrigado pela presença do senhor. Que agradeço o convite, Rodrigo. É um prazer conversar com você. Uma pessoa inteligente, né, que nos instiga a nos posicionar perante a população, sabendo que chega a tantas pessoas, né? Por isso eu sou grato a você pelo convite. Legal, prefeito. Vamos falar de muito turismo, muito. Olímpia é uma cidade que se destaca demais aqui. Obrigado pelo senhor por ter achado um tempinho para vir aqui, que eu sei que a sua agenda é complicadíssima, né? Prefeito, quem vem aqui no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente. Vou passar aqui para o senhor o Café Bem Brasil. Se eu falar para o senhor que esse café, ele é aqui da região de Rio Preto. Tá. Muito provavelmente, o senhor vindo de Olímpia, o senhor passou pela cidade de Guapiaçu, sim, aqui na Assis Chateaubriand, é onde que ele é produzido. Se o senhor levar ele aqui, ó, o senhor apertar, o senhor vai sentir o aroma do café, ó. Opa! O senhor gosta de café? Gosto. Maravilhoso. Toma muito café durante o dia, prefeito? Não muito, mas eu tomo, porque é muita reunião, a gente tem que se distrair tomando um cafezinho, né? Mas tomo. Legal, você pode aqui, ó, você pode acessar e comprar, acessando o QR Code aqui, você está na tela aqui, você pode comprar o Café Bem Brasil. Esse o senhor vai levar no final, Opa, viu, prefeito? É presente para o senhor tomar no gabinete. Geralmente o prefeito leva o café para o gabinete, né? Não sei se é o caso do senhor. Não, eu levava, que eu tinha uma fazenda, que eu tinha um cafezal, mas o veneno da cana mata o cafezal e eu acabei perdendo o cafezal. Não, mas aí eu não levo mais, agora... Tá certo. Pessoal, e agradecer aqui também os outros patrocinadores que ajudam a gente a fazer aqui o podcast diário do Rodrigo Lima, que é Curtindo em Companhia, os Móveis Colômbia, meu muito obrigado também. E aqui nós temos ainda a Água Levite, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto, Sim Comerciários. Temos também o Guaraná Poti, que é o patrocinador aqui, ó, Guaraná Poti, que está na tela na televisão. E também um novo patrocinador recém-chegado aqui no Diário do Rodrigo Lima, que é a Estivanelli. Eu uso a Estivanelli, a calça, a camisa. Meu muito obrigado a Estivanelli também por estar aqui conosco no nosso projeto. O senhor conhece a Estivanelli, prefeito? Conheço. Já usou? Já usei, recomendo. Recomendo? Bacana. Prefeito, Estivanelli no Plaza Shopping. O senhor, muito provavelmente o senhor vai almoçar aqui em Rio Preto. Quiser dar uma passadinha lá na loja e falar, ó, vi lá no Diário do Rodrigo Lima, hein? Lá tem a TV Bandeirantes, a gente vai na Cófico, né? E às vezes tem que passar lá, gente. Bacana, prefeito. Prefeito, obrigado por o senhor estar aqui. O senhor veio para participar do podcast diário do Rodrigo Lima, mas antes o senhor teve um compromisso, uma agenda aqui já em Rio Preto pela manhã. O senhor participou de uma reunião, uma assembleia entre prefeitos que compõem a região metropolitana aqui da região de São José do Rio Preto, né? Exatamente. São quantos municípios? 37 municípios. 7 municípios, 37 municípios. Qual que foi o objetivo do encontro? Não, é o seguinte, foi uma assembleia dos prefeitos. Né, nós aprovamos a assembleia anterior, mas nós estamos recebendo o subsecretário estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que é o Policy Neto, e eles estão iniciando um trabalho para a implantação efetiva da região metropolitana. Então, o Estado
que fez um diagnóstico da região, nós temos os dados para poder planejar o futuro da região metropolitana. Para quem não conhece, foi feito pela Assembleia Legislativa um projeto de lei criando a região metropolitana, que são os 37 municípios no entorno de São José do Rio Preto. Então, desde José Bonifácio até Icém, Olímpia na outra ponta, e nessa outra ponta que pega Potirendaba, Cedral, né? Então Tanabi, né? E Tamirassol, todo mundo, são 37, para a gente fazer um planejamento do desenvolvimento futuro. Se a gente parar para pensar, nós temos que planejar o espaço urbano, o que vai ser Rio Preto e região daqui a 10 anos. Seguramente Mirassol, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Badibacite vai estar emendado com o Rio Preto. Então nós temos que planejar para ter os planos diretores desses municípios todos coordenados, né, para que a gente tenha vias de acesso. Então, por exemplo, hoje Mirassol começa a ter problemas de acesso a São José do Rio Preto, né? Então, assim como Badibacite, daqui a pouco vai ser Guapiaçu, Cedral já está tendo problema. Então nós temos que planejar como que vai se definir a implantação de novos loteamentos, para que se deixe espaço para avenidas e também de mobilidade urbana, né? Nós temos que pensar já nos pré-metrôs, né, para essa região, que hoje é 1 milhão de habitantes, mas no horizonte, então, de 20 anos, aí o assunto se agrava mais, porque aí Nova Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, que vão estar agregando a mancha urbana, né, a cidade de São José do Rio Preto. Então nós temos que, desde já, planejar para que não fique muito cara as soluções. São Paulo hoje está inviável o trânsito em São Paulo, né? Então é proibitivo morar em São Paulo, tudo é muito caro, é tudo muito difícil, é isso que a gente tem que evitar para a nossa região. Vamos planejar para ter os loteamentos, as expansões, mas prevendo avenidas, prevendo espaços para colocar corredores de ônibus, né? É isso que a gente deve fazer. E eu estou falando isso de mobilidade, mas serve também para a saúde, serve para o desenvolvimento econômico. Então, hoje, São José do Rio Preto tem apenas 8% de industrialização no seu produto econômico, né? Olímpia tem 27%, o estado de São Paulo tem 22%. Então, eu acho que a gente tem que estimular uma industrialização, algum tipo de industrialização aqui em Rio Preto, não só serviços, né? Mas aonde vai essa indústria? Talvez em direção a Nova Granada, fazer novos parques industriais, né? Então, é isso que a gente precisa planejar com a região metropolitana, e o Estado está nos assessorando para que a gente faça isso em conjunto, e o Estado coloque recursos dentro daquilo que a gente discutir e definir em conjunto com os prefeitos todos. Prefeito, e lógico que cada prefeito tem os seus interesses políticos e defende a sua comunidade, a sua população. Claro. Nós temos projetos grandiosos previstos aqui que pode convergir com o projeto da região metropolitana, como, por exemplo, o contorno ferroviário de Rio Preto, que vai beneficiar Mirassol, Cedral e a própria cidade de Rio Preto. Nós temos o aeroporto de Olímpia também, que é um projeto que alguns setores de Rio Preto olham com desconfiança, porque, olha, vai tirar o movimento daqui. A gente sabe que não é isso, né, prefeito? Não Pelo contrário, vai melhorar ainda mais. Eu acho que o aeroporto de Olímpia, ele faz parte desse contexto. Então, antes da gente pedir a outorga ao governo federal, né, foi o presidente Bolsonaro que nos deu outorga para a gente implantar e operar, né, a gente estudou e verificou as limitações do aeroporto de Rio Preto, né? Então, como se fosse Congonhas lá em São Paulo e Viracopos, né? Então, nós vamos ter um Viracopos aqui na região metropolitana, que será o de Olímpia, né? Então, nós vamos implantar a primeira etapa do aeroporto para o turismo de Olímpia. São 100 milhões de reais que a gente deve começar o ano que vem. Estamos esperando a licença ambiental com apoio do governo federal, né? O ministro Márcio França. Você esteve lá recentemente? Estive lá, o deputado Valdomiro Lopes, o deputado Mota estão nos ajudando. Luiz né? Carlos Mota. Luiz Carlos Mota. Relator do orçamento. Então, o deputado Luiz Carlos Mota, inclusive, que foi com quem eu trabalhei, eu ajudei para deputado federal, viabilizou um socorro financeiro para a Santa Casa de Olímpia esta semana, tá? Semana passada, né? Então, atuante, já dando um retorno para a nossa cidade. Qual o valor da emenda? R$500 mil,
para a Santa Casa de Olímpia, que saiu a semana passada e num momento difícil para Santas Casas, porque o governo estadual e federal são governos novos, até eles liberarem recursos demora demais. As Santas Casas sempre precisam de aportes. A prefeitura que sempre faz, mas o Estado e a União. O governo novo demora. Ainda bem que veio essa emenda do deputado Mota para socorrer a folha de pagamentos da Santa Casa de Olímpia. Então, os dois deputados, no caso do Valdomiro Lopes, ele é muito amigo do ministro de Aeroportos, que é o Márcio França, né? E o ministro, então, adotou o nosso projeto. Então, são 100 milhões para fazer o turismo, mas já é uma fundo perdido, grande. prefeito? A fundo perdido. Nossa, né? Isso não é usual, o senhor sabe, né? É difícil, um valor desse. Mas não tem jeito, não tem ilusão. Se você pegar um aeroporto que não existe, você vai pegar um canavial e fazer um aeroporto, não tem que ser a primeira fase fundo perdido. O projeto global são 400 milhões. São 500 milhões. Os outros 400, aí nós vamos colocar a iniciativa privada. Então nós tivemos uma missão da China, que nós estamos negociando com os chineses para implantar um terminal de cargas. Então esse aeroporto poderá ser, nós vamos implantar uma pista e um pátio já na primeira fase, para ser um grande aeroporto de carga, com áreas extensas ao lado, né? Nós estamos comprando, né, já está acertado, 80 alqueires, a fase inicial. O de Rio Preto tem 40 alqueires, por exemplo, é o dobro do de Rio Preto a área, para ter o retroporto, para ter os terminais, para poder ter aviões cargueiros. Então Rio Preto vai continuar sendo o aeroporto de passageiros de curto percurso, né? Mas para o grande percurso precisa de uma pista maior, uma pista mais larga, e infelizmente o de Rio Preto não permite, né? Ele aterriza, mas não decola. Tinha uma ideia, até o ex-prefeito Valdomiro Lopes, hoje deputado estadual, de ampliar a pista do aeroporto, passando ela sobre ali a rodovia Washington Luiz, né? Mas já é. Mas aí agora já tem o Partec, já tem outra... ali já... Nós analisamos isso, mas tem um outro problema. A pista tem 30 metros de largura. Sabe, ela precisa ter 45 também. 30 passa, mas se tiver um avião cargueiro dedicado, é 45 metros. E aí não dá para largar a pista porque as casas estão muito perto, porque também tem que ter um espaçamento entre o final da pista e as casas. Então, está tudo comprometido tecnicamente, é o suficiente para o que ele faz hoje, né? Esses aviões de voos mais curtos, né? Mais um avião grande, tanque cheio, não é permitido decolar, porque aqui nós temos um problema de altitude e problema de temperatura, né? Por isso, o Olímpia se coloca como uma alternativa. É uma alternativa. E outra, nós vamos fazer para o turismo de Olímpia, mas ele vai estar à disposição para cargas. Como a prefeita de Nova Granada, a Tânia, estava me falando, falou, ô Fernando, Nova Granada tem 22 mil habitantes, tem uma indústria. O que eu vou oferecer para as indústrias? Ela me dizendo assim, ela precisa duplicar a BR e precisa do aeroporto de carga, para ter alguma coisa para oferecer para a indústria, para a gente ter competitividade. O senhor acha que para a região metropolitana realmente sair do papel, beneficiar a sociedade como um todo, é necessário que as cidades se unam em torno do aeroporto de Olímpia, igual aqui nós comentamos também do contorno ferroviário de Rio Preto e outros projetos em... Contorno ferroviário é importantíssimo também. São diversos projetos de infraestrutura, né, que a gente está discutindo na região metropolitana. O contorno, eu defendo o seguinte, vai ter um impacto em Mirassol, em Cedral. Então está previsto 2 pátios. A gente tem que trabalhar para que esses pátios sejam pátios de integração da ferrovia com o Porto de Santos, para que a gente tenha um instrumento de trabalhar importações e exportações mais barato, através de um terminal de container nesses terminais. Você tem um ônus, porque você tem um ônus, aí vai ficar assistindo passar trem de soja, né, para lá, para cá. Não, vamos exigir um pátio de container, usar isso para melhorar a competitividade da economia da região. E o traçado antigo da ferrovia, a gente tem que estudar um pré-metrô, como foi feito na Baixada Santista. O VLT, né? O VLT, que é aquele metrô mais leve, né? E, claro, um projeto de mobilidade integrado de São José do Rio Preto, que você vai ligar Mirassol, Rio Preto, Cedral, e aí saindo corredores de ônibus. Né? Temos que planejar isso, porque senão lá na frente fica proibitivo, como ficou São Paulo. Hoje São Paulo, o trânsito é infernal, está ficando inviável São Paulo. Aí para solucionar tem
tem que fazer metrô enterrado, caríssimo, não tem dinheiro, aí fica o que ficou São Paulo. A gente tem que planejar para não errar aqui também. Por isso, o anel, o grande anel rodoviário de São José do Rio Preto, o Edinho, né, começou lá com o Valdomiro, o Edinho concluiu, né, tem um pequeno anel, já ajudou, mas nós temos que pensar num anel viário maior. Nós temos que fazer um que vem de Mirassol, vai cortando todo mundo aí, Badibacite, passa em Guapiaçu, é um grande anel que a gente tem que planejar agora, reserva as áreas antes que sejam ocupadas. É isso que a região metropolitana tem que fazer, na ferrovia, no aeroporto, no anel viário e na mobilidade da região. Isso é o que vai demandar muito estudo técnico, né? São estudos técnicos, e aí os prefeitos aprovam, aí eles devem implementar planos diretores nos seus municípios, já contemplando esses projetos, e o governo do estado vem com recursos, né, e o governo federal, para a gente implementar esses ganhos para a região. Essa articulação de união, estado e município, e a coordenação dos municípios, né, que hoje são problemas comuns, né, que meio ambiente, problema de lixo, problema de abastecimento. A gente tem que já estudar soluções integradas. Prefeito, e vai demandar muita vontade política, né? Cada um tem que ter a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Tem um certo desapego, né? Porque é para o bem de todos. Mas isso é uma vantagem de ter o Edinho como prefeito aqui. Porque o Edinho, ele é um político experiente e ele é generoso como político, ele atrapalha, ele tem uma visão metropolitana, né? Não é aquela visão de alguns políticos arcaicos, não, é tudo para Rio Preto, né? Eu quero que Mirassol se lasque, esse receio, entre aspas, do aeroporto de Olímpia. É uma bobagem, eu acho, ter essa... O senhor já ouviu isso? O senhor já teve isso? Claro, mas não tem essa disputa. O aeroporto de Rio Preto, ele daqui a pouco pode ser um fator limitante para o desenvolvimento da região. Sabe? A gente não pode decolar com um avião que vai até Santiago do Chile, que vai até Bogotá. Ele não vai ter autonomia. Ou tem que tirar a carga do avião. Então, o avião, para ter economicidade, tem que sair... cheio com tanque cheio e com o bagageiro lotado de carga, né? Porque é passageiro e carga. Agora, para isso você tem que ter pista, e é isso que nós vamos fazer em Olímpia. Tem que ter coragem política para fazer um projeto desse também, prefeito. Que começou, eu lembro que eu fui a Olímpia há muito tempo atrás, inclusive até era um advogado que foi ver numa área rural de Olímpia. E ele na época tinha até o Maré, lembra hoje? Hoje o Maré era um carro zero na época. Olha Fiat, quanto tempo, hein? Acho que início dos anos 2000, quando eu estava no Diário da Região ainda. Olha quanto tempo depois que nós estamos voltando agora, finalmente saindo do papel o projeto. Mais de uma década, com certeza. Mas é dentro de um planejamento do desenvolvimento turístico de Olímpia. Sim. Porque hoje todo mundo vai de carro. E esse ciclo a gente quer expandir para que Olímpia seja um destino nacional, que Olímpia hoje já é conhecida, né, mas muito pouca gente vem de avião. Então nós precisamos fazer um aeroporto para expandir o turismo para ser um destino nacional e da América Latina como um todo. Né? É isso que justifica e sustenta um aeroporto na primeira fase. Carga surgiu depois, olha, a região vai precisar. Bom, então já projeta um que sirva para tudo. Foi isso que a gente fez. Prefeito, quantos milhões de turistas em Olímpia? São 4 milhões de visitantes ano que a gente fechou ano passado. Mas a gente vai... crescente. E a gente vai a 6 milhões rapidamente. Nós temos 34 mil leitos, mas o que tem em construção... 34 mil leitos? Então, o que tem em construção, nós vamos para 45 mil leitos. Né? Isso significa uma capacidade de 10 milhões de visitantes. Daqui a 5 anos, nós teremos esses 45 mil leitos, que já está em construção. Então, o potencial é de 10 milhões no horizonte de 10 anos, né? E a região metropolitana toda aí para poder se beneficiar dessa massa. Aí Olímpia incorpora na região metropolitana o turismo. Essa é a contribuição. Tem algum estudo de quantos turistas saem de lá para vir num restaurante em Rio Preto, no shopping? Porque essa migração acontece, né? Nós não fizemos esse estudo ainda, né? Mas gera muito emprego.
Está saindo ônibus e ônibus de São José do Rio Preto indo trabalhar em Olímpia. Como sai de Severina, sai de Guaraci, sabe, de Itabapuã, são assim dezenas de ônibus para trabalhar em Olímpia. E começou a ir de Rio Preto agora. E o setor do turismo gera muito importante, emprego, né, prefeito? Ele gera muito Precisa emprego, de muita gente, né? Porque não pode pôr robô, não vai digitalizar, tem que ter gente, né? Então essa contribuição agora coloca a região metropolitana como os 10 destinos turísticos do Brasil que tem mais turista, né? Isso que Olímpia agrega para a região metropolitana, né? E claro que a região esse peso vai ser dado. Olímpia. Esse peso é dado. Tem que ser reconhecido também. Não, Olímpia dá esse peso e Rio Preto retribui, que Rio Preto é área de saúde fantástica. A alta complexidade da saúde é Rio Preto. A gente tem que fortalecer os hospitais das cidades menores, né, para que alivie a sobrecarga do HB. Mas o HB é a excelência e a alta complexidade. Prefeito, eu ia questionar justamente o senhor sobre a regionalização, projeto que nós temos da saúde, né? Inclusive, o senhor é do PSD, partido que tem como principal cacique o secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva. Olha, eu conheci essa tese de fortalecer os hospitais regionais através do Dr. Jorge Fares. Né, o Jorge sempre reclamou publicamente, né, prefeito? Né? Porque fica aquele congestionamento de ambulância no HB de coisas que deveriam ter uma melhor resolutividade nesses hospitais de Tanabi, de Nova Granada, de Bonifácio, de Olímpia, né? Então, isso que ele sempre defendeu, e o doutor Eleusis assumiu isso, está trabalhando, né, o Guilherme que está na DRS, essa regionalização, eu espero que eles invistam nisso, sabe, porque o HB já é grande, já é forte, eu acho que precisa socorrer essa Santa Casa, tem muito leito fechado ocioso nessa Santa também, Casa, né? Tem muito leito fechado. Quanto mais leito abre, maior é o prejuízo. As Santa Casas vão fechando. Prefeito, não dá para criança, a mulher ter parto na rodovia, na BR-153, né? Não dá, né? Mas pequena cirurgia, tem de tudo. Baixa e média complexidade dá. Tem baixa e média. A promessa é que o hospital de Mirassol, o doutor Guilherme esteve aqui também, falando, o doutor Guilherme Camargo, diretor da DRS-15, da Diretoria Regional de Saúde, falando que Mirassol deve ser a média complexidade na região. Mas tem que ter. Mirassol hoje não tem hospital, tem um hospital da Unimed lá. Inclusive, o senhor está fazendo um hospital novo lá? Não, eu vou fazer um hospital novo, nós estamos decidindo. Vai ser municipal? A gente dobra Santa Casa, nós vamos fazer pelo município. Mas eu terceirizo tudo. Né? Então, ou eu vou fazer ao lado da Santa Casa e a Santa Casa integra isso, ou faço um novo. Isso a gente está discutindo lá em Olímpia, o que é melhor para a cidade, né? Porque tem vantagens e desvantagens, né? E nós estamos decidindo, mas é dobrar a Santa Casa de Olímpia. Hoje são 83 leitos, nós vamos fazer um hospital de 90 leitos. Sim. E lá seria para atendimento de baixa e média? Baixa e média. Alta complexidade é Rio Preto. Sim. E quantos milhões? Já tem projeto, prefeito? Como é que está a situação? Nós temos o projeto do hospital, está estimado em 65 milhões completo. Né? Nós temos uns 50 milhões de obras e uns 15 milhões para equipar, né, inicialmente o hospital. Né? Mas nós fizemos agora a concessão do serviço de água e esgoto, vamos receber 148 milhões, mais o que tem no caixa do serviço, que é algo da ordem aí de 15 a 20 milhões, então vai entrar no caixa da feitura 165 milhões, né, a curto prazo. Dá para fazer e com isso nós vamos fazer uma das coisas, o principal é esse novo hospital. Como é que a população recebeu a chegada da Sabesp, prefeito? Então, tem todo um temor de reajuste de preço. Mas o importante é a forma com que foi feita a contratação, né, no caso agora da Sabesp. Né? A população quer saber da água e do esgoto tratado, da água na casa deles, né, e o preço que está pagando. Então, a Sabesp ganhou, ela vai dar um desconto de 5% na tarifa atual. Né, e isso será corrigido pelo IPCA, pela inflação. Então, essa é a segurança para a população de que vai ter uma tarifa abaixo do que a atual. Né? E a Sabesp, que é a maior do Brasil, da América Latina, dá uma segurança que vai ter água de qualidade, vai ter esgoto na hora tratado. Que abrir a torneira,
ter água. Lá em Olímpia a gente não tem racionamento, já tem 4 anos, né? Esgoto 100% tratado, água todo mundo tem. Então, primeiro eu arrumei a casa, por isso os 150 milhões, né? Eu arrumei a casa. Lá era autarquia anteriormente? É uma autarquia. Agora, para o futuro... Ela tinha saúde? Ela tinha... Por que o senhor decidiu... É rentável. Por que o senhor decidiu... Não, por quê? Porque assim, na minha mão eu fiz isso. Mas era 22% de esgoto tratado. Eu transformei em 100%. Tinha racionamento, eu consegui, mas aí eu fui buscar dinheiro em Brasília, em São Paulo, e consegui arrumar a casa, né? Agora tem a nova legislação, que é um marco regulatório, as autarquias têm que ser autossuficientes financeiramente. Não haverá mais dinheiro, a princípio, do Estado e da União para socorrer o serviço de água. Eles têm que viver com a conta de água. Aí o bicho pega, né? Não tem mais como antigamente, prefeito. O senhor lembra que os prefeitos não davam reajuste de água e esgoto? Porque vinha dinheiro Aqui de graça. nós tínhamos um antigo departamento de água e esgoto DAI, que olha, tudo sucateado. Aí houve uma questão da criação do SEMAI, iria se privatizar em um primeiro momento, aí retorno. O senhor conhece a história, né? Voltou para o SEMAI. E hoje nós temos uma autarquia que ela é uma referência no país, né? Como mas lá, sim, eu segui esse caminho para perpetuar pelos próximos 30 anos a garantia do que eu consegui fazer, que há 6 anos atrás não tinha isso em Olímpia. Eu consegui fazer e quero deixar esse legado para sempre. Né? Por isso, felizmente veio essa Sabesp, porque melhor é impossível. Né? E ainda com um aporte importante, que assim, uma parte eu vou fazer um hospital e o resto é para infraestrutura. Nós vamos fazer uma série de coisas na cidade. Sim. Prefeito, qual que é a relação do senhor com Tarcísio, Bom, eu presidente, com o governo federal, o presidente Lula? Lógico que o senhor citou o ministro dos portos, do aeroporto, o Márcio França, né? O senhor tem entrada com esses políticos? Rodrigo, eu sou do PSD, né, do partido que é o nosso presidente é o Gilberto Kassab. O Kassab está ao lado do governador Tarcísio, né? Eu não tenho intimidade com o governador, conheci ele em eventos e tal, mas tenho com o Kassab, né? Então, ele chegou agora, o governador, é uma questão de tempo, né? Eu acho que o governador vai conhecer os problemas de Olímpia, da região, e vai nos ajudar. Eu boto muita fé no Tarcísio, né? E Brasília, essa é uma vantagem do PSD, é um partido de centro, né? Então eu tenho boas relações, né, em Brasília, né? Então o ex-governador Alckmin está lá como ministro, né? O Beto Perosa, né? E o Márcio França. O Beto Perosa está num cargo estratégico também. Está num cargo no Ministério da Agricultura. Na Agricultura, né? Mas o Alckmin é ministro, né, e vice-presidente. Aí nós temos o ministro Márcio França, né, que aí ele foi governador, na época eu me dei bem com ele, já está nos ajudando no aeroporto, mas eu tenho bom contato com o Alexandre Padilha, que é bem votado em Olímpia, né, eu tenho boa relação com o PT também, né, então temos o ministro Alexandre Padilha. E hoje tem que ser assim, né, prefeito? Eu acho. É relacionamento, cara. Né? E nós temos o Mota, que é o nosso deputado federal, que eu apoiei, que a gente deu voto, e ele está lá para nos ouvir, né, e nos ajuda, né, é um porta-voz importante da nossa região e corresponde aos votos que a gente deu em Olímpia. Então, as portas estão disponíveis para a gente trabalhar, né? O Tarcísio, ele está conhecendo um pouco o estado de São Paulo, mas eu acho que ele tem muito boa vontade, né? Ele tem um perfil parecido com o meu, ele é engenheiro, tem uma boa formação, só que não era um militante político, né? Agora que nós vamos conhecer. Mas ele é humilde, né? O Dória era muito inteligente, preparado, mas não ouvia a gente, né? Infelizmente ele é elitista, né? O Tarcísio, acho que é o inverso. O Tarcísio é preparado e é humilde, e ouve os prefeitos, viaja, visita, né? Por isso que eu acho que ele vai ser mais acessível, né? Agora, Brasília, o Lula, a gente já conhece, sabe como ele trabalha, né? E ele vai fazer o que ele sempre fez, né? Faz aquele projeto político dele, né? Que eu acho que também não vai ser ruim para o país, não. É só acertar o eixo do crescimento econômico. Parece que o Haddad começou bem, aprovou o marco
regulatório, a âncora fiscal, né, que era importante, né? Agora está faltando um arranjo do Lula com o Congresso Nacional, né? Aí que está o nó, né? Aí que é difícil. Enquanto eles não se acertarem, a coisa não solta, não deslancha. Não deslancha, né? Esse é o desafio. Vamos torcer para dar certo. Prefeito, e chamar o Tarcísio para ir lá num desses hotéis lá em Olímpia, será que vai? Não, eu já falei com ele. Já falou, senhor? Já falei com ele, ele tem curiosidade, ele não conhece Olímpia, ele já ouviu falar, sabe do que Olímpia tem de potencial. Né? Nós teremos agora, inclusive, o folclore. Quando que vai ser? Agosto. Em agosto. Em uma oportunidade, momento, o governador... É muito colado a festa de Barretos ou não? É uma semana antes. Uma semana antes. Combinado, né? A gente faz uma semana antes, né? E em algum momento o governador vem, tem as inaugurações previstas grandes, né? Tem vicinal, tem um grande trevo, né? Lá na rodovia Assis Chateaubriand, que está acelerado, né? Que ele deverá vir inaugurar no final do ano, né? Então, em algum momento... Vamos ver a agenda dele, ele aparece aí. Tá certo, porque lá tem que ir Olímpia, o pessoal não conhece, prefeito. Quem nunca foi... Ele você acha que a região poderia ir mais, frequentar mais o turismo de Olímpia, mais os hotéis? Que o pessoal vai muito para a praia e tal, muita gente não conhece, prefeito. Qual que é a impressão que o senhor tem? Hoje é melhor, já foi pior. Sabe, tinha um certo preconceito de cidade pequena. O cara está aqui a 50 quilômetros de Rio Preto. Mas ali... hoje, por exemplo, Ribeirão Preto também não ia. Hoje Ribeirão Preto frequenta Olímpia. Mas São José do Rio Preto frequenta. Por exemplo, quando é o dia do padroeiro aqui, que fecha, o Olímpia, o Termas fica impossível, né? Dia 19 de março. Entupido, fica complicado entupido. Dia 19. E eu não esqueço. O senhor gosta da Muvuca ou não? O senhor prefere uma coisa mais... Mas quando nós tivemos um episódio, eu era prefeito, quando explodiu a pandemia da Covid, era nas vésperas do feriado. E o Ministério... Foi dia 18 de março, não foi isso? Exatamente. Cancelou o aniversário aqui em Rio Preto. Cancelou e nós fechamos o parque porque Rio Preto ia invadir Olímpia naquele dia. O Ministério Público fez um bruto numa pressão. Nada. Dialoguei com o Termas, com o Ratibit, eles toparam fechar. Falaram, infelizmente vamos para o prejuízo para atender o Ministério Público e a ninguém entendendo pública, nada que estava acontecendo. Medo danado, né? Então, mas isso no dia 19, Rio Preto vai em massa para lá. Então, eu acho que não, vai bastante gente para lá. Hoje, 50% é a Grande São Paulo. 25% é o interior de São Paulo e 25% são os estados vizinhos, onde Minas é o maior emissor para a Olímpia, né? Mas vem gente mais longe aí, né? Vem gente de Dourado, vem de todo lado, né? Legal. Prefeito, o senhor já foi para a reeleição? O senhor não pode ser candidato ano que vem? Não posso. Não. Prefeito, que já fizesse mais um mandato aí? Não, mas o aeroporto... Não, mas a gente passa para outro, passa o bastão. Né? O senhor quer fazer o sucessor lá, em 24? Eu acho que ele tem obrigação, né? Eu acho que o prefeito, além de fazer uma boa administração, se ele acredita no que está fazendo, ele tem que apresentar um nome para a população escolher. Não, mas eu tenho obrigação de colocar alguém que eu acredito que tem o meu perfil, que vai fazer aquilo que eu venho fazendo. Eu vou apresentar esse nome. O senhor já tem esse nome? Ainda não, mas eu quero até agosto definir o nome. Agosto agora? Agosto agora. Tem para lançar alguém com... faltando um ano para o processo. Eu acho que tá bom, né? Mas agosto eu tenho que apresentar um nome. Estou pensando em alguns nomes já com o meu perfil, um perfil mais de executivo. Eu prefiro... O senhor já tem no grupo político? Eu tenho alguns nomes da cidade. Eu não tenho um grupo político. Né? Eu não fiz carreira política. Né? Eu agrego... Eu falei entre os apoiadores do senhor. Os apoiadores, mas são diversas tendências. Né? Eu devo ter apoio do PL, né? Do PSB. Né? É uma aliança ampla, né? Que eu vou ter lá, né? Eu sou do PSD, a gente vai ter uma aliança ampla e eu prefiro um nome
um executivo do que pegar um militante, um vereador. Eu prefiro alguém que não tenha medo de tomar decisão e falar não, sabe? Porque tem hora que tem que falar para poder ter as contas em dias e fazer aquilo que a cidade precisa, né? Eu prefiro um perfil mais executivo e devo apresentar um nome assim para a cidade. Prefeito, o senhor tinha uma boa relação com o ex-prefeito, o ex-deputado Geninho Zuliani? Não, tenho. Tinha, mas... Tenho. Não, como é que está a situação agora? Não, aqui a gente não é inimigo. Justamente, eu sempre falo isso. Nós somos aliados políticos, né? Vocês são mas hoje... eu apoiei ele para deputado, mas não apoio para prefeito. Né? Ele não me apoiou para prefeito na primeira vez. Na segunda, ele não conseguiu viabilizar um candidato a prefeito e aí me apoiou, né? Mas eles tentaram um candidato, né, na minha reeleição. E assim, ele é um político de carreira, ele é um profissional da política, né? Não é o perfil que eu gosto para prefeito. Eu acho, para deputado eu apoio ele, eu acho que ele tem perfil, tem cacuete de deputado, de parlamentar. Eu já não tenho para deputado, o Geninho tem. Agora, para executivo eu tenho, sabe? E acho que o perfil é mais para um gerentão do que para um político que fica ajeitando as situações daqui e dali. A prefeitura não tem que ajeitar situações, a prefeitura tem que produzir resultado para o cidadão. Sim. É assim que eu trabalho. Prefeito, de qualquer forma, o senhor é um quadro que a região considera demais, é um quadro muito respeitado. Sim. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Na política. Se vier um pedido aí, porque nós temos, por exemplo, o prefeito Edinho Araújo, ele está despontando como um cara que vai organizar essa região metropolitana, inclusive, quando ele sair da prefeitura o ano que vem, né? Me parece que esse vai ser o próximo projeto político do prefeito. Se vier um pedido para o senhor se candidatar a deputado, seja deputado estadual ou federal... Olha, a gente pode não falar que é impossível, nada é impossível. Pode falar não em política, né? Nunca vou, né? Mas eu não gosto. Eu fui deputado, não gostei. Qual período? Eu fui em 95 a 99, com Mário Covas. Como deputado estadual. Né? Não gostei, não é o meu perfil. Aí eu posso ajudar no plano executivo. A região metropolitana eu posso ajudar. Aí eu me disponho a ajudar a pensar, a gerenciar, que é o que eu gosto de fazer. Qual que é a profissão do senhor, prefeito? Sou engenheiro. Engenheiro mesmo. Eu fiz carreira na CESP. Na CESP, entrei estagiário e saí presidente. Eu sou aposentado, sou presidente aposentado da CESP, né? Então eu fiz a carreira lá. E eu trabalhei muito com planejamento. Eu gosto de pensar lá na frente. Eu acho que eu tenho uma capacidade de estudo e de análise. Eu interpreto e faço proposições. Eu acho que esse é o meu forte, né? E para isso, região metropolitana, vou contribuir, mas sem segundas intenções para deputado. Eu não pretendo, não, né? Surgiu uma conjuntura precisa, sei o quê, a gente até coloca o nome aí para ajudar, mas não pretendo, não é o que eu desejo. Sim. Hoje o grupo político do Geninho é o principal adversário do senhor em Olímpia? Deve ser, né? Porque o Geninho, ele foi prefeito 2 vezes, deputado federal, candidato a vice-governador. Se você fizer uma pesquisa lá hoje, põe o nome dele num disco, as pessoas lembram de imediato, é ele, né, o candidato. Só que a eleição nem começou, né? O cidadão vai parar para pensar, para valer em agosto do ano que vem, né? Faltando 15 dias, 30 dias. Daqui até lá é recall, é lembrança do passado, né? E ele é um candidato fortíssimo, né? Sim. De qualquer forma, como é que o senhor avalia, diante dessa posição do senhor, de ele ter arriscado uma eleição, uma reeleição quase garantida para a região de Rio Preto, ter um deputado federal, Olímpia, inclusive, porque ele fiquei baseado em Rio Preto, mas é eternamente um político ligado à Olímpia, né? Não, mas como é que o senhor vê ele mudou para Rio Preto, transferiu o título, que ele queria ser candidato a prefeito em Rio Preto. Né? Esse era o plano. Esse era o plano. Não é? Agora, ele não escolheu ser candidato, foi o Rodrigo que pediu para ele. Eu não conheço
o porquê, mas foi o Rodrigo Garcia, né, que ex-governador eu apoiei também, né, o Rodrigo que chamou o Geninho, aí o Geninho não tinha como falar não pro Rodrigo, não foi uma escolha do Geninho, foi uma convocação, e ele tinha a obrigação de atender o Rodrigo, né, mas os planos dele, eu acho que era se reeleger federal, eu acho que ele se reelegeria e sair candidato a prefeito em Rio Preto, né, aí não deu certo, né. Então, aí ele deve sair em Olímpia, né? Ele já mudou para lá de volta, né? Já está trabalhando, né? Ele deve fazer isso, né? É possível, né? Se ele sair para estadual, federal, eu apoio ele, que a região precisa. E Olímpia precisa, né? Agora, para prefeito, não. Ok. Prefeito, o senhor tem... A política está na veia, o senhor prefeito aqui. A filha do senhor é vereadora lá na Suécia, suplente de deputada, é isso? Eu sou um militante político, né? Eu posso não ter mandato. Nós todos somos de alguma forma, né? A gente milita politicamente, sempre, né? Eu comecei desde o governo Montoro, depois Quércia, Fleury. Qual que é a escola do senhor político? Quem que o senhor... O Aloysio Nunes Ferreira. O Aloysio Nunes. O pai ou... O filho. O filho. O chanceler... O chanceler Aloysio Nunes. O Aloysio foi uma escola para mim. É um padrinho para o senhor? É um padrinho político. O Aloysio Nunes é uma referência para mim. Agora, a minha formação política, eu estudei na Politécnica, lá na USP, na redemocratização. Eu participei da redemocratização. Período bom, né, prefeito? Eu estava lá de 75 a 79. Nossa, então, as primeiras greves eu participei, saíram lá dentro da USP. As primeiras passeatas eu participei, né, que foi a reabertura política. A minha formação política veio na luta pela redemocratização do país, né? E aí, que sai de Olímpia, ingênuo, né? Mas chega lá, você tem que optar lá dentro da USP, né? Aí eu optei pela democracia, né? E aí, daí a pouco, teve a anistia geral, quando a Aloysio volta da França. Eu conheci ele quando ele foi estadual, né? E ele era uma liderança nossa aqui na região, né? O Aloysio, eu fiz a série Rio Preto Fichada, os documentos, revelei pela primeira vez os documentos da ditadura na região de Rio Preto. Aloysio, codinome Mateus. O senhor já conversou com ele sobre isso? Não, eu não pergunto, mas tem as histórias, às vezes. Falou que guardava até metralhadora no sofá, prefeito, aquela coisa mais pesada, né, da ditadura. Não, eu vi algumas histórias, ele chegou a me contar e tal, mas... Uma coisa inimaginável, né? O senhor viveu isso. Né? Eu não participei desse tipo, eu já peguei a redemocratização, né? Não tive esse tipo de experiência, né? Mas o Aloysio foi para a França, né? Porque ele vivenciou um momento mais duro, né, da ditadura militar, né? Sim. Então, mas ele foi uma referência política para mim. E a filha do senhor pegou um pouco dessa... A minha filha, mas ela é ambientalista. Ela está há 10 anos na Suécia, ela é advogada, trabalha como advogada lá. Ela entrou no Partido Verde, é do PV. Né? PV é muito forte lá. Lá é muito forte, é o primeiro partido verde do mundo, né? E muito tradicional. E ela se elegeu vereadora na região metropolitana de Estocolmo. É uma cidade que chama Soletreia, onde tem a sede da Scania, tem a sede da AstraZeneca, do laboratório, cidade de 100 mil habitantes, uma cidade grande para eles. Eles têm 8 milhões de habitantes, o país todo. E ela é vereadora lá. E ela, na última eleição, ela também é primeira suplente de deputado em Estocolmo, que lá pode ser deputado e vereador ao mesmo tempo, né? Mas lá é diferente, lá o vereador, o deputado trabalha, tem uma profissão, vai lá na sessão, ganha um jeton lá, só pela sessão e pronto, cada um tem a sua vida. Não é igual aqui. Não tem carro, não tem essas estruturas não, assessoria, não tem nada disso não. E como é que ela teve, a carreira profissional ela levou para a Suécia? Ela é advogada, tem um grande escritório. Se casou lá? Fez a vida ela casou, conheceu um sueco, casou, ele veio para o Brasil, não gostou, aí ela foi para lá com ele, né? E aí ela revalidou o diploma, aprendeu a língua, demorou 4 anos, né? Tem netos? Não tenho. Mas e a saudade? Deve ser uma coisa... Eu também tenho 2 filhas, deve ser uma coisa absurda. Ela vem uma vez por ano, quando eu posso eu vou. Eu fui agora, acabei de chegar de lá, né? Fiquei uma semana lá com ela. Como é que está a realidade lá, prefeito? Com a guerra, acaba
tendo alguma influência? Não. O senhor percebe? A Suécia é brincadeira, é um desenvolvimento. Tem ideias para trazer para cá? O fantástico. senhor falou que gosta de fazer o desenvolvimento. Não, é bom a gente viajar, visitar. A gente sempre vê coisas interessantes, né? Ela é presidente do Conselho Municipal de lixo e reciclagem, de resíduo e reciclagem. E eles têm uma grande empresa de lixo lá, que ela é a presidente do conselho, né? Então eu visitei essa empresa com o presidente da empresa, que com ela me mostrou tudo. Então lá o que eu vi de tecnologia para tratar o lixo, eles reciclam 97%. Então o que eu vi lá é o seguinte, eu acho que essa ideia de aterro sanitário tem que acabar. Sabe? Eu acho que a CETESB está certa, eu vim de lá convencido, esquece. Sabe, eu acho que a gente não tem que fazer estudo para a região metropolitana de ter aterro sanitário. Tem que ter uma usina de reciclagem, sabe? Então, 50% é orgânico, vai virar composto e nós vamos entregar para essas usinas, eles vão lá buscar ou compra para virar adubo orgânico. Os outros 50% a gente tem que reciclar. Então, eles reciclam 97% do lixo da cidade e da região, que eles atendem a região. A Itália recicla 75%, Portugal 52%, a Europa toda está acima de 50% de reciclagem. E é um caminho, não é inevitável. Eu acho que a gente tem que caminhar para fazer uma grande usina metropolitana, pensando, né, num horizonte de 30 anos, vai fazer uma usina, né, demora 5, 6 anos, já faz uma usina grande para atender todo mundo, né, para reciclagem do lixo. Né? Isso eu vi lá e eu acho que a gente deveria fazer aqui. Mesmo que seja por iniciativa da iniciativa privada mesmo. Nós temos grandes empresas, né? Que melhor ainda. Eu sou terceirizador, eu prefiro a iniciativa privada. Mas deve ser uma PPP. Né? Você põe um dinheiro, é o caso, eu vou fazer um hospital PPP, lá em Olímpia. prefeito? É participação público-privada. Então você vai fazer um hospital, olha, eu vou pôr 60 milhões da prefeitura, o estado, quem quiser ajudar, federal, eu vou pôr 60. E entrego para uma entidade, para o HB, né, para o Padre Jaci operar. Olha, mas está aqui. E ele complementa, eu ponho 60, eles põem 10 e eles exploram o hospital. 60% SUS, 40% particular. É isso que eu vou fazer em Olímpia. Eu não vou fazer um hospital da prefeitura, mas vou exigir, um mínimo de 60 leitos. Né, 60% para o SUS, o resto para a iniciativa privada, explorar o hospital, sabe, atender 60% SUS e complementar com outros recursos. Por isso que é participação público-privada. O aeroporto eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar 100 milhões, olha, está aqui, está pronto, agora você opera. Sabe, e investimentos adicionais, melhorias, você que faça, quem vier a operar o aeroporto. O senhor consegue encerrar esses projetos dentro do atual mandato? Não. Mas o senhor vai deixar encaminhado? Deixa encaminhado. Sem ter reversão, prefeito? Sem ir lá na frente? Pode entrar outro governo, o senhor acaba que... O problema sempre tem de continuidade, mas são projetos, eu acho que tão importantes para a cidade. É irreversível. Quem vier, a opinião pública... Né, que vai julgar, né? Eu acho que é suicídio alguém paralisar um projeto desse. Tá certo. Prefeito, o senhor citou os deputados que ajudam Olímpia, o senhor citou deputado estadual Valdomiro Lopes, o senhor citou federal o deputado Luiz Carlos Mota. Tem mais algum deputado, mais algum parlamentar que o senhor quer fazer esse reconhecimento? Carlão Pignatário. Eu apoiei o Carlão. Eu apoiei o Carlão e o Mota. Sabe? Mas eu organizei alguns vereadores, por exemplo, ajudou muito o Itamar Borges, ele acabou sendo muito bem votado lá. O Carlão, então tem que ajudar, e o Valdomiro também, quer dizer. E ajuda a Olímpia? Estão ajudando? Itamar, Valdomiro, todos os três estão ajudando. O Itamar deu uma recuada, porque eu acho que ele está muito dedicado a Rio Preto, por causa da candidatura a prefeito. É a pré-candidatura, né? Não, prefeito, senão... não, mas o Itamar eu acho que... Mas eu já previa isso, né? Eu falei, não, vamos retribuir para o Itamar porque ele nos ajudou, mas não vamos contar muito com ele, não vou nem alugar ele. Né? Então, tem que se alugar para ter mandato. Aí o Carlão é aquele que eu pego o telefone e ligo. A Olímpia não se beneficia, inclusive, de emendas anteriores do governo? Ainda temos aí no resquício de emendas do Geninho? Ainda tem alguma coisa acontecendo? Tem sim. E acaba ajudando, contemplando a Olímpia também? Claro, tem uma série de emendas dele que ainda estão correndo.
Mas é coisa de 250 mil, 300 mil, né? Que agora deputado federal tem mais de 30 milhões para frente. 30 milhões. Agora, nem sabe onde indicar, né, prefeito? O pessoal... era 12, virou 32. 16, né? 36, agora virou 32, lá pra né? cima, né? E... Por isso que eu falo, às vezes, o nome do senhor para 26 é um nome importante, porque nós temos força política para eleger mais, né? Não, mas Olímpia não elege, Rio Preto elege. Sim, eu falo a região metropolitana como um todo, tem né? que ser metropolitana. Numa candidatura você tem que construir, né? Não é porque você quer, né? Tem que nascer naturalmente. E o candidato tem que querer também, né? Sim, pique, né? Como o Itamar tem pique, como o Valdomiro tem pique para ser pré-candidatos, né, aqui em Rio Preto. Qual o sistema eleitoral que o senhor defende, prefeito, dentro dessa conjuntura nossa? Olha, o Brasil hoje, a gente está numa encruzilhada. Do jeito que está, o Bolsonaro teve esse problema com o Congresso. Ele demorou uns 2 anos para ele se entender. O Lula já está com 6 meses, não se entendeu. Como hoje o parlamento é muito forte, talvez seja o caso de se adotar o parlamentarismo, sabe? Eu não acreditava nisso, não, porque o Brasil, por tradição, tem que ter grandes líderes, né? Que são os presidentes, são os governadores, são os prefeitos, né? A gente tem, por tradição, de um executivo forte. Mas a legislação conduziu o legislativo, principalmente o legislativo federal, a ter uma força igual, muitas vezes até maior do que o presidente. Aí, se não se achar uma forma de convivência adequada, todo governo for passar por esse embate até se ajustar, porque o Brasil precisa achar essa estabilidade para retomar crescimento econômico. Ou implanta o parlamentarismo de uma vez, né? Eu acho que talvez daqui a pouco a gente vai ter que concluir que é melhor ter um primeiro-ministro, quer dizer, lá, ó, aí hoje seria o Arthur Lira, né, que se elegeria para ser o primeiro-ministro. Ou o Rodrigo Pacheco em algumas situações, presidente do Senado, né? Mas o Lira tem mais votos, né, dentro do Congresso, né? O Lira só fala presidente da Câmara Federal. Hoje ele domina, né? Nós temos informalmente esse primeiro-ministro, na opinião do senhor, já acontece isso? Não, quer dizer, o Brasil é um parlamentarismo presidencialista hoje, né? O Brasil inventa umas coisas, né? Então, e às vezes isso inviabiliza o país, né? Então, é difícil os nossos líderes abrirem mão de ter um presidente forte, né? Mas aí, poxa, né? Aí o Lula, o Bolsonaro vai lá para o Congresso e tenta se eleger via Congresso para ser o primeiro-ministro, então. Porque o presidente, ele fica numa esfera superior, que é um pouco o que o Lula está fazendo hoje. O Lula está fazendo o quê? Política externa, sabe, a questão ambiental, a questão do índio, né? E aí ele poderia ter um primeiro-ministro lá, um Haddad. O Alckmin não faz esse trabalho junto... Os ministros também têm poderes, né? Igual o senhor foi lá, o senhor tratou com o Márcio França direto, né? A questão do aeroporto. Não adianta. No Brasil, o presidente tem a caneta, né? Mas aí, se você vira parlamentarista, quem quiser ter poder, vai lá no parlamento e tenta ser primeiro-ministro lá dentro. Porque presidente, ele cuidaria das Forças Armadas, do Itamaraty, né? Agora a representação do país, mas o executivo seria escolhido no parlamento, né? Então provavelmente hoje um executivo não seria do PT nem da esquerda, porque o nosso parlamento hoje é mais conservador. Provavelmente elegeria o Lira primeiro-ministro, né? Então, mas aí quem toca é o primeiro-ministro. E agora, se ele não está indo bem, derruba e elege outro, né? Essa é a vantagem do parlamentarismo. Agora, o presidente fica os 4 anos, né, que dá uma certa estabilidade, né? O presidente, né, enquanto fica vago, o presidente é que mantém a segurança institucional do país, né? Essa é a figura que, se a gente não achar uma equação boa da convivência do presidente com o Congresso, então é melhor virar parlamentarista de uma vez, sabe? Aí a população vai saber, olha, eu elegi um presidente, mas ele não consegue governar porque o parlamento não deixa. Não, então
olha, não, vou eleger os deputados que vão eleger o primeiro-ministro, sabe? Senão a população acha que elegeu uma coisa e elege outra. Então, elegemos o Lula, né, o país inteiro elege o Lula, e só que o Congresso é conservador, aí ele, sabe, ele não consegue implementar as políticas dele, né? Então, que seja as políticas do Congresso, é a população sabendo que, olha, eu vou eleger o primeiro-ministro que vai ser, na prática, o presidente, né? Talvez o parlamentarismo possa vir a ser uma solução. Legal. Prefeito, você viu como voou rápido nosso tempo? Já passou? Nossa. Que pena, hein? Que pena. Vamos voltar mais vezes aqui. Os projetos vão andando, nós vamos conversando. Prefeito, olha, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Diário do Rodrigo Lima. Ah, Rodrigo, eu estou à disposição. Sabe por quê? A gente tem obrigação, porque o prefeito, ele tem muita informação, né, sob o ponto de vista dos dados do município e da região, mas também das relações políticas e sociais. Então a gente tem obrigação de comunicar isso para a população e é muito difícil a gente achar os canais adequados. Por isso que eu agradeço a oportunidade mesmo de falar com você, que é uma forma da gente transmitir opiniões e sabedoria também, né, muitas vezes conhecimento para a nossa população, né? Bacana. E o senhor sabe que o Aloysio está na SP Negócios, hein? Para ajudar aqui. Não, mas agora ele foi para... Agora ele vai para fora? Ele foi para Apex, ele foi para Bruxelas. Vai para Bruxelas, né? Foi de fato. Ele tava, não foi, ele tava... Eu até passei em Bruxelas. Ele ainda está nessa transição ainda, né? Eu fui lá na minha filha, na Suécia, né? E passei por Bruxelas na volta, que eu dei uma parada em Portugal, que eu adoro Portugal, né? Que eu sou descendente. Mas eu passei em Bruxelas, mas ele não estava lá. Portugal ainda. Que o senhor gosta de ir aonde lá? Bom, eu fiquei em Lisboa, né? Aí eu fui em Fátima, que era próximo do dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fui até Óbidos, até Batalha. Gosta da culinária, prefeito da culinária? Vinhos? Bacalhau, fruto do mar e vinho. Tá todo dia. Todo dia? Todo dia, é um show, né? Não, a cidade do Porto lá é um espetáculo, Batalha, né? É um espetáculo. Mas não deu tempo, eu fiquei em Lisboa. O senhor sabe que nós falamos aqui da retirada dos trilhos aqui do centro de Rio Preto. Centro. E ali nós temos ali onde que guardavam, ali onde que uma das bases aqui de Rio Preto, de fazer tipo Porto Madeiro na Argentina. Olha, você chegou a cogitar isso, hein? Um veículo leve de trilho ali, o VLT, né? De fazer um ambiente agradável. Eu tenho um projeto que eu chamo de Porto Madeiro em Olímpia. O senhor também tem? É a região da antiga estação ferroviária, que eu transformei numa estação cultural. Né? E hoje é uma pinacoteca, né? Mas está terminando um restaurante e eu lhes terceirizei. Quem ganhou foi a Casa do Porco, que vai inaugurar agora no final de junho, né? Um empreendimento de alimentação lá e uma ala de artesanato, e só falta um cinema que eu vou fazer lá também. Mas fiz o Museu de Arte Sacra, agora tem o Museu do Bombeiro, e ali já começa a sair bares e restaurantes, que é a região daqueles antigos galpões, que eram máquinas de café, máquinas de arroz. E tem muito público, né, prefeito? Então é isso que é o Porto Madeiro de Olímpia, e toda cidade precisa tentar pegar essas áreas muitas vezes degradadas. Justamente. E dar uma roupagem. O Santos fez isso. Né? Buenos Aires fez o senhor tem uma massa de turistas lá que estão ávidos a sair à noite, né, para comer uma boa comida. Barcelona fez isso, sabe? Onde mais? Vancouver fez isso, todo mundo faz, né? Legal. Prefeito, muito obrigado pela presença do senhor. E olha, agradeço vocês que estiveram acompanhando a gente até aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, com a presença do prefeito, o prefeito Fernando Cunha de Olímpia, tá certo? Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado o seu. Um abraço, até a próxima, pessoal.